Saudades de uma feira medieval, né, minha filha? Olá, me chamo Lucas Kugler e além de ser historiador do Núcleo Educativo do Parque Histórico de Canambeí, eu sou idealizador e um dos organizadores da Feira Medieval. Apesar de não podermos realizar a Feira Medieval nesse ano de 2021, devido à pandemia causada pelo coronavírus, a gente aqui pensou em lançar uma série de vídeos educativos falando um pouquinho sobre esse período medieval que tanto nos fascina. E no vídeo de hoje, para introduzir esse papo, vamos conversar justamente sobre o que foi e o que é a Idade Média. A Idade Média ela é um marco temporal que explica um processo histórico que ocorreu na Europa e aos seus arredores. Os mais tradicionalistas argumentam que a Idade Média começa com a queda de Roma, em 476, frente às invasões germânicas que marcaram uma ruptura com o mundo antigo. E a Idade Média termina daí com a tomada de Constantinopla, em 1453, ou com a Reconquista de Granada, em 1492. Outros medievalistas, como Jacques Le Goff, argumentam que a Idade Média ela foi de longa duração, ou seja, durou muito mais do que isso, começando entre o século II e III e só se extinguindo com a Revolução Industrial no século XVIII, pois muitas de suas estruturas se estenderam ao longo dos séculos. Mas será que a maneira como lidamos com a Idade Média sempre foi assim? A maneira de olhar para o passado de forma diferente também nos fala um pouco sobre a nossa própria história e como lidamos com a Idade Média. Aposto que você já ouviu falar do termo Idade das Trevas, certo? Esse termo nos passa uma ideia de que o período medieval era escuro, sujo, bruto, repleto de barbarismo e ignorância. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. O período inteiro era marcado por cores vibrantes, seja nas roupas e até mesmo na arte. É nesse período que muitas tradições populares se consolidam, como o Carnaval, por exemplo. Também é aqui que surgem as primeiras universidades e no século XII surge uma indústria liveira, impulsionada pelos monges copistas através de um sistema de linha de produção. A Idade das Trevas é o mito de uma herança dos renascentistas e iluministas, que descreviam a era que eles sucederam como negativa, para evidenciar as transformações artísticas, filosóficas e científicas de seu próprio tempo. Mas eles não foram os únicos que fizeram algo parecido. No século XIX, a visão romântica desse momento olhada para a Idade Média, de forma saudosista, vem nesse momento as raízes das nações contemporâneas, de uma época de ouro ancestral, um romance olhado para o passado. Quanto ao século XX e XXI, a gente vive um momento em que a historiografia contemporânea trabalha com aspectos mais culturais sobre o período medieval. E fora da história, consumimos a Idade Média através de representações na cultura pop, em livros, filmes, jogos, através do que chamamos de neomedieval. Mas se vocês querem saber mais sobre esse termo neomedieval, nós gravamos especificamente um podcast falando sobre isso. Vocês podem acompanhar aqui nesse endereço. Mas voltando ao assunto, já que ficou claro o que a Idade Média se trata e que é um recorte da história da Europa, nós podemos dividi-la em dois momentos para ficar um pouco mais didático. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, porque acontecem várias coisas nesse momento e são mais de 1000 anos de história. Não dá para resumir tudo como se fosse uma coisa homogênea. A Alta Idade Média durou entre os anos 476 e os anos 1000. Ela foi marcada pelas grandes migrações germânicas, as diversas formações de reinos hereditários que surgiam e acabavam em poucas gerações, a conversão dos pagãos pela Igreja Católica, as invasões vikings famosas e o grande êxodo das cidades para os campos. E também nesse momento que surgiu o Renascimento carolíngio, sendo um desenvolvimento artístico encontrado tanto nas iluminuras quanto nos frescos e na arquitetura. Esse período ele pode ser entendido como a infância e a adolescência da Idade Média. Aqui o feudalismo ele ainda estava se consolidando. Há um rompimento com a antiguidade depois do colapso do Império Romano, frente às invasões das tribos germânicas, porém algumas formas de organização se mesclaram. Uma delas era o comitatus, onde os germanos se organizavam em tribos lideradas por um chefe guerreiro e tiravam sustento da agricultura e da pecuária, viviam um estilo de vida seminômade, vamos dizer assim. Aos poucos ela se mescla com uma forma de organização herdada dos romanos, que é o colonato, onde um proprietário de uma terra arrenda sua terra para um arrendatário que pagava em troca da sua produção, dando sustento ao proprietário. Isso é uma espécie de proto-feudalismo, a junção desses dois sistemas, que nesse período ainda o feudalismo não está completamente consolidado. Já na Baixa Idade Média, ela é conhecida como o período adulto e também a velhice da Idade Média. Ela acontece entre o século XI e o século XV, onde após a consolidação do feudalismo nós vemos ao pouco o seu próprio colapso e a descentralização dos poderes monárquicos e a emergência de vassalos politicamente mais fortes e influentes. O período também era marcado por outros acontecimentos bem famosos, como as cruzadas, a consolidação de uma Europa uniformizada pelo cristianismo, a peste negra,
mudanças demográficas, desenvolvimento de técnicas agrícolas, entre outros. Durante esse milênio de história, muitas coisas aconteceram na Europa e aos seus arredores. Não daria para resumir tudo em um vídeo só. Há muitos tópicos interessantes para se conversar, pois o assunto é muito profícuo. Por esse motivo, fique atento que nos próximos dias iremos lançar uma série de vídeos comentando sobre algumas curiosidades da Idade Média. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!